E foi o xadrez da política que manteve Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também gostaria de pedir, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu, porque assim você fortalece esse espaço e nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 7 de março, são agora 2 horas da tarde, e na noite de 6 de março, na véspera de eu gravar esse vídeo, o presidente Lula se reuniu com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil. Que o Juscelino está envolto a uma série de notícias, de noticiários negativos, inclusive de uso de aviões da FAB para eventos de cavalo, etc. Enfim. Além do que, há um desconforto geral com essa indicação de Lula para esse ministério específico, principalmente dos segmentos da comunicação e os segmentos da comunicação não hegemônicos. Tira aí a grande imprensa, a Rede Globo, Estadão, Folha, esses aí, para eles, tanto faz, tanto fez quem está no Ministério das Comunicações. O saldo da conversa é que o Juscelino Filho segue no Ministério das Comunicações. Ele se explicou ao Lula. Ele, inclusive, publicou em suas redes sociais as notas, os recibos de devolução de diárias que ele teria recebido por ter esticado um evento oficial em que ele foi no avião da FAB, até aí tudo bem, mas esticou o fim de semana nos locais onde ele estava e foi computada essa diária desse esticar da permanência deles aos locais ao qual ele foi. E ele procedeu com a devolução e divulgou o recibo, as guias de devolução dessas diárias que não deveriam ter sido pagas. Lula partiu do pressuposto de que todo mundo tem direito ao contraditório, de inocência, etc., mas é evidente que cobrou a fidelidade do União Brasil, que tem 3 ministérios no governo Lula. E é aí que entra a chave disso. Eu já afirmei algumas vezes aqui no canal e no meu blog de texto, que é esse que está aparecendo aqui embaixo na tela, que o Congresso eleito em outubro de 2022 não era um Congresso bolsonarista, era o Congresso conservador do Centrão, mas essencialmente governista, justamente por ter parlamentares do Centrão que precisam ter boa relação com o Poder Executivo para fazerem política junto às suas bases. Ou seja, eles precisam ter acesso a ministérios, ao Poder Executivo para conseguir fazer política, uma vez que são parlamentares que não defendem nenhuma posição ideológica, uma concepção de sociedade, nada que o valha. Eu chamo aqui, uso a expressão de parlamentares despachantes, e é isso que o são. O problema é que a União Brasil tem uma parcela de sua bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, de parlamentares bolsonaristas. E é aí que está o problema. Então, é preciso que a União Brasil entregue votos no Congresso Nacional para compor a base. Não adianta falar de boca. Enfim, o próprio presidente da União Brasil, Luiz Sandro Bivar, defende a inclusão na base, mas até o momento, do que eu li aqui antes de gravar esse vídeo, é que a União Brasil, pelo menos oficialmente, ainda se comporta como independente, mas o Luciano Bivar deu uma entrevista no fim de 2022, dizendo que com o tempo todo a bancada do partido será a base do Lula, mas não será. Alguns parlamentares essencialmente seguirão oposição ou deixarão a legenda da União Brasil. A permanência do Juscelino no Ministério das Comunicações é essencialmente por conta disso. Veja, o Arthur Lira declarou, na véspera de gravar esse vídeo, 2 dias antes, enfim, num evento que ele foi na Associação Comercial de São Paulo, declarou o seguinte, que o Lula não tem base consolidada no Congresso Nacional, nem na Câmara nem no Senado para aprovações de PEC. E isso é verdade. E aí não é porque o Arthur Lira é malvadão, não. Isso é conta, fato concreto, cálculo matemático. Os partidos que compõem o Ministério do Lula, somados, todos eles somados, partindo do pressuposto que não há defecções, garante ao governo, na Câmara de Deputados, cerca de 260 votos. Isso não aprova a PEC. Para a PEC são necessários 307 votos dos 513 parlamentares. Para aprovação de maioria simples, matérias que exigem maioria simples, 257. Inclusive está na risca da faca nesse sentido. Dos partidos que compõem ministério no Senado, o governo tem de 81, 41, sem contar o Rodrigo Pacheco, que é o presidente, que é do PSD, que é um partido que também compõe o ministério do presidente Lula. Então tem 41 deputados. Inclusive também não aprova PEC. Para aprovação de PEC é necessário 2/3 das casas
para que emendas à Constituição sejam aprovadas. E aí, se Lula rifa o Juscelino Filho agora, o governo mal começou, nós estamos ainda no dia 7 de março, apesar de que a sensação é de que o governo já tem 6 meses, 1 ano de atuação, se rifa agora, perde de vez o União Brasil. Veja, o União Brasil é um partido que vai se comportar dividido no Congresso Nacional em relação ao governo Lula. Inclusive, aqueles parlamentares que têm mais tendência a ser oposição podem, eventualmente, numa pauta específica, votar com o governo. Isso é assim em todos os governos. Diga-se de passagem, não é só isso porque é o Lula ou nada que o valha. Então, não adianta rifá-lo agora, não adianta. Eu, particularmente, não gosto da presença do Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, que está enfraquecido, que foi reduzido e se deu mais poderes à Secretaria de Comunicação do Governo, que é chefiada pelo ministro Paulo Pimenta, que é filiado ao PT. Nem mesmo as discussões sobre a regulamentação das Big Techs no Brasil, o Ministério das Comunicações vai participar. Apenas isso vai ficar como função da Secretaria de Comunicação. Então, é um ministério que está enfraquecido politicamente, apesar de ainda ter o controle, a organização das concessões de rádio e televisão no Brasil, e também vai abordar questões da tecnologia 5G aqui no país. Então, é isso que está dado e é esse o xadrez. Quando a gente vai pensar política, nesse nível de jogo, a gente tem que abstrair um pouco as nossas vontades e as nossas convicções político-ideológicas para atuar nesse xadrez da política, principalmente no Congresso Nacional, que só tem cachorro grande. Quando o Arthur Lira enfatiza que o governo não tem a sua base consolidada para aprovação de PECs, ele está constatando um fato e está mandando um sinal para o governo de que quer mais espaços. E isso é da política. Não importa se é o Arthur Lira, se é alguém do PT, de outro partido de esquerda, se é o Renan Calheiros, não importa. Isso é da política e isso é assim mesmo. Lula precisa ter a base de apoio no Congresso. O povo brasileiro elegeu Lula presidente da República, mas não elegeu uma base parlamentar, um Congresso Nacional, deputados federais, senadores de centro-esquerda. Longe disso, na verdade. Então, isso precisa ser levado em conta. E isso não significa gostar ou não de ministro A ou ministro B. Lula já tem comprado algumas brigas agora no início do mandato, para que venham desgastes agora, para que mais do meio para o fim do mandato esses desgastes já não existam mais. Desgastes de ordem política. E esse agora ele não resolveu comprar. O Congresso vai começar a trabalhar de fato agora, no mês de março. As comissões da Câmara e do Senado ainda não estão definidas. Apesar de já voltar, já ter tido sessão, já tem tido funcionamento no Parlamento Nacional Brasileiro, mas os trabalhos mesmo não começaram ainda. Essencialmente porque as comissões não estão definidas. E elas vão se definir ainda. Então todo esse balé de arrumação do tabuleiro do xadrez político no Congresso Nacional ainda está sendo montado. E se Lula rifa o Juscelino Filho por notícia de jornal agora, ele além de colocar mais dificuldade para ter a adesão do União Brasil, ou da maioria dos parlamentares do União Brasil, ele passa o sinal para a imprensa que baixa uma sequência de manchetes negativas, uma sequência de noticiário ruim, e que ele vai trocar o governo. E aí ele, inclusive, perde o controle do governo. Nesse começo de partida, digamos assim, é importante você ter a posse da bola, fazendo aqui um paralelo com o futebol, e eu não sou especialista em futebol, mas é importante você ter a posse da bola, principalmente quando o adversário está muito afoito para definir a partida logo no começo. Então isso é um jogo que está sendo jogado. Repetindo, eu não gosto do Juscelino Filho, ele não tem nada a ver com a área específica do Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações, a comunicação é uma área importante, o Ministério é uma parte importante, estratégica, em meu ver, não só pela questão do tanto de fake news que se espalha, dessa disputa de narrativas que a gente tem nos meios de comunicação, na internet, enfim, mas essencialmente porque controla o tamanho do poder político inserido na comunicação brasileira, porque o Ministério das Comunicações é o que determina as concessões de rádio e televisão. Muita gente, ultimamente, quando se fala em comunicação, tem ignorado, por exemplo, a questão das concessões de rádio. Mas as rádios continuam sendo um importante veículo de comunicação que chega na ponta para muita gente no Brasil, muito mais do que a internet. Inclusive, aí os adoradores de internet vão ficar com alguma raiva de mim, mas isso é verdade. Chega em locais onde a internet mal chega, onde sequer as pessoas sabem o que é YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.
mas a rádio está lá ouvindo. Um sem número de rádios comunitárias que a gente tem no Brasil, fora as rádios comerciais, aí tem um problema de abrangência e tal. Eu até fiz um comentário sobre essa importância do Ministério das Comunicações, de texto, cujo link para o texto eu vou deixar no comentário fixado aqui nesse vídeo. Então, o Juscelino Filho, eu não acho que seja a figura correta para estar ali. Mas foi esse cálculo, essa equação política que Lula e seus assessores mais diretos fizeram para tentar garantir a governabilidade no Parlamento brasileiro, no Congresso Nacional. E muito ainda vai ocorrer, a gente ainda tem nomeações de segundo e terceiro escalão para se dar. E isso não é necessariamente ruim, pecado, sujo, malvado, nada que o valha. Isso é da política. Se eu quero que um partido me dê apoio no governo, eu quero que ele participe comigo do governo, senão eu quero adesismo, não apoio. E partidos participam do governo quando tem espaços nesse governo. Se o primeiro escalão ministério já está completo, você tem os segundos e terceiro, que são as superintendências dos órgãos federais nos estados, por exemplo, o INCA, aqui em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, IBAMA, enfim, as delegacias do MEC, delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário, CODEVASF, os órgãos de administração direta, enfim, você tem uma série de espaços públicos do governo federal que são importantes no fazer política dos partidos e que isso vai entrar na conta ainda. Então não adiantava o Lula rifar o Juscelino Filho agora. Porque mesmo que a União Brasil indicasse outro nome para ocupar o espaço, o problema já estava criado. A relação de confiança, a relação política, ela se dá essencialmente pela base da lealdade. Que foi isso que Lula disse, você tem o direito contraditório, o Juscelino apresentou os recibos de devolução das diárias que teria recebido, né, de forma irregular, porque o sistema computa os dias todos de uma vez e não era para ter computado os fins de semana ao qual ele esteve nos locais, enfim. E aí o Juscelino vai se defender. A minha aposta é que o Juscelino não fica os 4 anos no ministério, ele vai sair nem que seja na reforma ministerial, que geralmente os governos fazem nos meios dos mandatos. Ele deve sair nesse meio, mas agora chegar para lá na União Brasil. E aí os outros partidos que estão vacilantes também tenderiam a ficar mais vacilantes ainda, né? Então esse jogo está sendo jogado, a gente ainda está no começo de governo, o Congresso Nacional vai começar a atuar de fato agora, a partir da definição das comissões das casas, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Mulher, as comissões de finanças, fiscalização, controle, etc. Então, é a partir daí que o Congresso começa a funcionar de fato, que as pautas do governo começam a ser votadas de fato, e aí é que a gente vai conseguir mensurar o tamanho da base, até onde vai a lealdade ou não da base eleitoral do governo e até que ponto precisa regimentar mais segmentos do Congresso Nacional. Mas que precisa de mais, precisa, né? Como eu falei, precisa de 308 votos, 307 votos, enfim, para aprovação de emendas à Constituição na Câmara de Deputados, e o governo tem cerca de 260. Então ainda falta uma margem aí. Então a gente vai ter mais partidos entrando na base do governo no segundo e terceiro escalões no próximo mês, nos próximos 2 meses. Mas o caso do Juscelino Filho é emblemático nesse sentido. É o xadrez da política que fez ele ficar. Não foi porque Lula gosta dele ou desgosta dele. É o xadrez da política, seja no Congresso Nacional, para amarração de base parlamentar, seja em relação ao que vem de fora, as pressões externas, né? Se na primeira pressão, na primeira manchete negativa, nas primeiras manchetes negativas, se troca ministro, isso vai acabar virando regra e vai ficar... O governo não pode ficar refém, qualquer que seja ele, de imprensa, de nada que o valha, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Para jogar a política, a gente pode ter a nossa ideologia, nossa visão de mundo e buscar atingir esse objetivo, esse horizonte. Mas isso tem que ser feito com base no pragmatismo, na vida concreta, no fato concreto, na realidade concreta. E nesse momento é preciso ter apoio parlamentar para aprovação de projetos de lei e de emendas à Constituição. O Juscelino agora foi salvo pelo xadrez da política, mas amanhã, inclusive, o xadrez da política deve tirá-lo, pode tirá-lo, o Ministério deve, é a minha aposta, eu acho que ele não termina no Ministério das Comunicações, não. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Reforço o pedido para, caso você possa e queira, contribuir aqui com o canal clicando no botão valeu. Reforço o pedido para você acessar meu blog de texto, que é esse que está passando aqui embaixo da tela. E peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e Telegram, se você tiver.
porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar tudo que eu acabei de falar. Só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.